Gente, bom dia, tudo bem? Nós iremos dar continuidade ao nosso assunto. Nós estamos no livro 3, que é o livro do simulado, tá bom? Então, o conteúdo do livro 3 aqui vai cair no simulado. E hoje nós vamos falar de duas aplicações do teorema de Pitágoras, tá certo? Duas aplicações do teorema de Pitágoras. A primeira aplicação que nós iremos falar é da diagonal de um quadrado, tá certo? Como assim, professor? Observem que um quadrado é um polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos internos retos. Eu vou desenhar esse quadrado aqui para vocês. Então, nós vamos calcular a fórmula da diagonal de um quadrado, tá? Então, vamos considerar esse quadrado aqui, ó. Vamos considerar esse quadrado A, B, CD. CD. Você já sabe que o quadrado é o polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos retos iguais, tá? Então eu só vou simbolizar aqui com um ângulo. Observem só. Então o quadrado, ele tem esse desenho aí que nós estamos representando, certo? Professor, que é a diagonal? A diagonal vai ser um segmento de reta que sai de um vértice para outro vértice não consecutivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero calcular quanto equivale essa diagonal que sai do vértice A e vai para o C, ok? Eu quero calcular quanto equivale essa diagonal que sai do vértice A e vem para o vértice C. Nós iremos representar ela por D, tá bom? D de diagonal. Então, se vocês observarem, vai determinar um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, bem aqui que eu vou até pintar ele, ó. Quando eu traço a diagonal, na verdade, determina dois triângulos retângulos. Tanto esse aqui, ó, ele é retângulo também, quanto esse aqui que também é retângulo. Mas nós focaremos nesse aqui, tá certo? Que ambos vão ser iguais, tá bom? Outra informação importante é que nós iremos determinar o valor de D em função de L, tá bom? Nós iremos determinar esse valor de D em função de L. Então, nesse caso aqui, basta tu aplicar o teorema de Pitágoras. Para isso, vocês têm que lembrar o que o teorema ele diz, tá certo? Que o teorema ele diz, gente, que em todo triângulo retângulo, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Se vocês observarem aqui, nós temos um triângulo retângulo e nós estamos querendo determinar o valor de D. Professor, mas não tem que aparecer, não tem que aparecer número? Não, escutem só. Nós estamos determinando a fórmula, tá? Nós estamos determinando a fórmula de maneira geral. Depois nós vamos para os exemplos e vocês vão ver que pode ser aplicado perfeitamente com qualquer número, tá bom? Em relação ao quadrado, números positivos, né? Que não existe números negativos na medida de quadrado. Então, observem uma coisa. Esse D aqui, ele está funcionando como a minha hipotenusa. E esse L com esse L, ele está funcionando como o que, gente? Como cateto, certo? Então, eu tenho a minha hipotenusa que é D e tenho meus dois catetos que é L. Logo, nós vamos determinar D em função de L. Como esse triângulo aqui ele é retângulo, ó, nós iremos aplicar o que? O teorema de Pitágoras. Mais uma vez, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa aqui, gente? É D. A hipotenusa, só lembrando vocês, que é o maior lado do triângulo retângulo. E sempre ela fica de frente para o ângulo de 90 graus. Por isso que eu fiz questão de botar essa simbologia aqui, ó, que representa um ângulo de 90 graus, para vocês saberem que D ele está no lugar da minha hipotenusa, tá certo? E o L
e esses dois L são catetos. Então, como é que fica, professor? Vai ficar assim, ó, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? Então, D ao quadrado é igual, você tem L ao quadrado mais L ao quadrado, vai dar quanto? 2L ao quadrado. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como aqui você sabe aprender desde lá de fevereiro, que aqui é 2 e aqui é 2, eu posso simplificar através da propriedade fundamental da radiciação, certo? E esse L, ele sair daqui dentro da raiz. Então, a diagonal do quadrado vai ser L raiz de 2, beleza? Por que L, professor? Porque o L estava aqui do lado de dentro e quando eu simplifico com o índice do meu radical, ele sai e o 2 ele fica. Então, essa é a fórmula que nós estávamos procurando, gente, e que nós iremos aplicar nos problemas de diagonal de quadrado. Entenderam? É essa fórmula aí. Então, anotem ela porque ela é uma fórmula, tá? Vocês vão aplicar ela sempre, tá? Vou botar aqui, ó, ela é fórmula. Então, anotem, por favor. Ou seja, como é que eu determino a diagonal de um quadrado, professor? Basta você pegar o lado e multiplicar com raiz de 2. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos ver um exemplo. Então vamos supor que eu tenho um quadrado aqui, gente, ó. Vamos supor que eu tenha um quadrado. De lado, vamos supor aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros. Aí eu peço para vocês a diagonal desse quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado A, B, C, D. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a diagonal desse quadrado, ó. Ó. Certo? Quanto é que vale essa diagonal aqui, gente? Se vocês perceberem, não precisa de novo tu aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque quando nós aplicamos o teorema de Pitágoras, nós já descobrimos a fórmula que determina a diagonal de um quadrado. E que fórmula é essa, professor? Está aqui. D é igual a L raiz de 2, onde L é o que? É o lado. Então, basta você saber o lado. E eu aqui no exemplo, eu dei o lado. Quem é esse lado? 10. Então, primeiro tu coloca a fórmula, L raiz de 2 da diagonal, logo a diagonal vai ser 10 raiz de 2 centímetros. Olha aí, ó. Então, não precisa mais você aplicar o teorema de Pitágoras. Usando já a fórmula direto, você consegue achar a diagonal, beleza? Se vocês aplicassem aqui o teorema de Pitágoras, você chegaria na mesma resposta aqui, ó. Você chegaria na mesma resposta. Então perceba como ele vai nos ajudar na hora dos cálculos, porque eu posso chegar numa questão e possa recair na diagonal do quadrado. Vocês não vão mais aplicar o teorema de Pitágoras. Vocês já vão aplicar direto essa fórmula aqui, ó. Vocês irão aplicar esta fórmula, que é L raiz de 2. Entenderam? Logo, aqui nesse exemplo da diagonal, ó, qual é o valor da diagonal? 10 raiz de 2. Basta tu pegar o lado. Quem é o lado, professor? É 10. Logo, dá 10 raiz de 2 centímetros. Entenderam? Agora nós vamos para outra aplicação do teorema de Pitágoras, que é a diagonal não, a altura de um triângulo equilátero, tá? A altura de um triângulo equilátero. Ó, a altura, que não apareceu aqui, de um triângulo equilátero. Anotem aí. Professor, o que é um triângulo equilátero? Quando nós temos a classificação em relação aos lados, nós temos o triângulo isósceles, escaleno e equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que possui os três lados iguais. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero, olha só. Vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Eu vou ter esse triângulo A, B, C. E nós temos os três lados dele aqui, ó, L. Ou seja, é o triângulo cuja medida
as três medidas elas são iguais. Então, se aqui valer 5, aqui vai ser 5, aqui também vai ser 5. Entenderam? Então, no triângulo equilátero, não esqueçam disso. Os três lados têm a mesma medida, são iguais. Tá certo? O que que acontece? Nós queremos altura. A altura vai ser um segmento de reta que sai de um vértice e vai para o lado oposto a esse vértice. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos isso daqui, ó. Eu vou representar por H. Quando eu determinar a altura de um triângulo equilátero, gente, ó, automaticamente divide em dois triângulos retângulos, tanto esse como esse, são iguais. Mas nós iremos frisar nesse aqui, ó, que eu estou pintando, ó, tá? O que que acontece? Esse L é daqui para cá, ó. Ó, como a altura e ela vem no lado médio desse lado aqui, ó, para me achar quanto equivale esse lado bem aqui, gente, ó, porque o triângulo ele vai ter esses três lados aqui agora, ó. Ó, esse triângulo retângulo ele vai possuir três lados. Nós temos esse lado, que é L, a altura, que é H, que eu acabei de dizer, e nós temos esse lado daqui para cá. Professor, mas não é L, não. L vale o lado todo, daqui do B até o C. Então, professor, quanto é que vale esse lado daqui para cá? Vale L dividido por 2. Por quê? Porque vale metade. O aqui daqui para cá também vale L dividido por 2. Porque se tu somar daqui para cá e daqui para cá, vai ter que ser o total. Então, se eu somar L sobre 2 mais L sobre 2, vai dar quanto? Vai dar a medida total, que vale L. Entenderam? Então, o triângulo que nós vamos aqui aprender a altura é esse aqui, ó. L, H e L sobre 2. Se vocês perceberem, eu coloquei a simbologia do ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Então, indica que esse cara aqui, ó, esse L, é a minha hipotenusa. Então, a altura que eu quero não vai funcionar agora como hipotenusa, como funcionou a diagonal do quadrado. A altura que eu estou procurando vai funcionar agora como cateto, tá? E nós temos o outro lado também que é cateto, que é L sobre 2. Então, nós vamos jogar aqui na fórmula, ó. Então, vai ficar, ó, hipotenusa ao quadrado, que é L ao quadrado, é igual à soma das medidas dos quadrados dos dois catetos, que é H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Olha aí, ó. L sobre 2 ao quadrado. Então, o que que acontece? Vai ficar L ao quadrado é igual L ao quadrado, H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Professor, de onde que saiu esse 4? Bem aqui, professor. L ao quadrado vai dar L ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar 4, tá? Aí nós vamos inverter aqui, ó, os membros. Se eu tenho L é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, é porque H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. Eu só inverti os membros. Agora que eu vou jogar os sinais, porque esse cara aqui, ó, eu vou jogar para lá de sinal trocado. Então vai ficar aqui, ó, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Olha aí, ó. Esse cara aqui, gente, ó, eu tô levando para o segundo membro de sinal trocado, que é o que vocês já sabem, porque a minha intenção é procurar a fórmula do H ao quadrado, ou somente do H, que é a altura, certo? Aí aqui ó, você tem que tirar o MMC, ó. Tirando o MMC é o próprio 4, tá? Então fica, ó, H ao quadrado é igual, aqui é 4, ó. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, H ao quadrado, gente, ó, ficou 4L ao quadrado menos L ao quadrado, tira 1. Então, dá 3L ao quadrado sobre 4. Aí nós precisamos tirar a raiz, porque aqui está o quadrado. Então, qual é a fórmula, professor? H, né, é raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Olha aí, ó. De novo, nós iremos aplicar aquela ideia fundamental. Como aqui é 2, aqui é 2, ó, eu simplifico esse L e sai e vou extrair a raiz quadrada desse 4.
Então, a altura do triângulo equilátero ficou L, o raiz de 3 fica sobre, qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, olha aí, ó. Essa aqui é a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Nós fizemos, gente, ó, uma demonstração ou uma aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo equilátero. Vocês não se preocupem que vocês não vão precisar fazer isso aqui sempre. Vocês iam fazer caso vocês não tivessem conhecimento da fórmula. Mas como vocês chegaram aqui na fórmula, nós chegamos, ó, da altura L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, nós iremos só aplicar. Porque, por exemplo, ó, se eu tiver bem aqui um triângulo equilátero, ó, e eu tiver aqui, por exemplo, eu vou colocar 20 centímetros agora, ó. Então, 20 centímetros é os 3 lados. Aí eu perguntar para vocês, gente, qual é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó? A altura. Você teria que calcular ou aqui ou pro lado daqui, aplicando o teorema de Pitágoras. Mas como nós já descobrimos aqui a fórmula, qual é a fórmula da altura? H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Você basta pegar o L e colocar aqui, ó. Então, H vai ser igual. Quem é o L? L é o lado. Então, fica 20 raiz de 3 sobre 2. Mas dá para dividir 20 por 2. Então, dá quanto? 10. Então, H é igual a 10 raiz de 3 centímetros. Olha aí, ó. Isso cai em prova. Então, esse aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero, 10 raiz de 3 centímetros. Entenderam, gente? São duas aplicações importantíssimas que eu queria falar com vocês desse assunto, tá bom? Então, essa aqui, gente, é a fórmula. Anotem isso daí para vocês não esquecerem. Quando eu perguntar qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero, vocês irão responder essa daqui. L raiz de 3 sobre 2. Entenderam? Perceba que eu fui bem devagar para que vocês entendam esse assunto. Eu vou deixar como atividade para vocês, a página 16, tá? E a página 17 e 18. Vou deixar essas 3 páginas, tá bom? Aí vamos dar uma aula extra para vocês que nós ficamos na semana passada. Não se preocupe que nós vamos terminar o livro 3, tá bom? Então, bons estudos e um abraço para vocês.